na sua vida, que ser bem-vindo. Você o deseja? Outra vez aqui. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Aleluia, aleluia. Espírito Santo, venha fazer a tua vontade nesta noite. Quem está aqui, quem está assistindo ou vai assistir depois dessa ministração, nós te convidamos. O Senhor tem a primazia. O Senhor tem a primazia do nosso coração. Espírito de Deus, Espírito de Jesus, Espírito Santo Consolador, Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas nós o temos. Nós que somos filhos. Vem agora, Senhor. Fale conosco. Comece a mover nos corações. Comece a alcançar os corações agora. Muito mais do que palavras, muito mais do que informações. Comece a derramar a vida e a graça do nosso Senhor Jesus em nós. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu perguntei para vocês, quem tem amigo? E alguns levantaram a mão, outros não. Porque eu não sei qual é a sua definição de amigo. Há um tempo atrás, não faz muito tempo, eu ministrei no culto de jovens. Amigos que devemos ter. Mas eu queria falar para vocês de um amigo. O melhor amigo que você pode ter neste mundo. O melhor amigo que você deveria ter neste mundo, que se chama Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Muitos acham que o Espírito Santo é um arrepio, é um poder, é uma energia, é algo que você sente no momento do culto. O Espírito Santo é simplesmente aquele que faz você cair no chão, no poder. Será que é isto? Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele tem sido negligenciado pela igreja. Muitos têm tratado o Espírito Santo como se ele fosse um acessório. Eu tenho o nosso Pai Celestial, somos salvos pelo nosso Senhor Jesus, mas o Espírito Santo, o Espírito Santo é um arrepio, ou quando eu chupo cana, ou quando eu choro, ou quando eu caio no poder. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é um ser pessoal. O Espírito Santo, ele é Deus. Aleluia. Nós temos um Deus que é um Deus cíclico. É um Deus que age de ciclos em ciclos. E nós vemos um ministério distinto, em períodos distintos, da atuação de Deus, da atuação do nosso Senhor Jesus e da atuação do Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus estava aqui, Ele estava com seus discípulos. Imagine só, os discípulos andavam todo dia com o Senhor Jesus. Meu irmão, imagina você andar todo dia com o Senhor Jesus. As multidões viam, tocavam, e os 12 andavam com Ele todo dia. E eu imagino eles pedindo conselho, direto pedindo conselho para o Senhor Jesus, e dizendo: para onde eu vou para cá, eu vou para lá, e o Senhor: não faz isso, faz aquilo, estou com você. Eu imagino o momento que eles estavam com dores, ou com aflições, e o Senhor Jesus estava com eles: não, vem cá, eu sou seu amigo, eu não chamo mais vocês de servos, mas agora é de amigos. E a Bíblia diz que tinha esses discípulos, e o Senhor Jesus disse um dia, Ele sempre falava: eu vou embora, é preciso que eu vá. E os discípulos: não, Senhor, o Senhor não pode ir embora, não pode deixar a gente. E não, eu preciso ir. E a Bíblia diz que Ele faz assim: é para o bem de vocês que eu vá.
O Senhor Jesus diz para os discípulos: é para o bem de vocês que eu vá. Aí você imagina, se fosse os discípulos, um dos discípulos fala assim: Senhor Jesus, é para o nosso bem que o Senhor vá? Quem que tem melhor do que o Senhor? Não tem ninguém melhor que o Senhor. Como que é para o nosso bem? Se o Senhor for, nós ficaremos órfãos, nós não teremos ninguém, nós ficaremos sem saber o que fazer, sem saber como caminhar, sem saber aonde ir, para quem pedir conselhos. Quando estivermos enfermos, para quem pedir para curar as nossas feridas, as mazelas da nossa alma? Mas Jesus diz: é para o bem de vocês que eu vá, porque se eu não for, o outro não vem. E a tradução bíblica diz assim: é para o bem de vocês que eu vá, porque se eu não for, ele não pode vir. Ele quem? O Espírito Santo. E talvez os discípulos possam ter pensado, ou talvez não, mas vai vir outro. E talvez muitas pessoas hoje falem assim: o Espírito Santo veio, e age com o Espírito Santo como se ele fosse uma espécie de step. Tem Deus, tem o nosso Senhor Jesus, tem o Espírito Santo. Mas a palavra do original, Jesus disse assim: é preciso que eu vá, e eu vou mandar outro. Não é outro tipo. A palavra diz é halos. Eu vou mandar outro igual a mim, outro como eu. E é preciso que eu vá, para que ele venha, e vocês nunca mais estarão sozinhos. Nós vemos que antes, na Bíblia, na época dos profetas, o Espírito de Deus se apoderava de pessoas. Sansão, nós vemos os patriarcas, nós vemos o Espírito sobre Davi, que Davi fala: não retires de mim teu Espírito. Mas não eram todas as pessoas. Mas quando o Senhor Jesus disse: é preciso que eu vá, porque se eu não for, ele não vem. E ele vos guiará, e ele vos tomará pela mão, e ele os conduzirá, e hoje ele habita dentro de você. O Senhor Jesus andava com eles, mas ele falou: eu vou fazer um upgrade para vocês. Agora eu não vou estar do lado, eu vou estar dentro de vocês. É preciso que eu vá para que ele venha. Então o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é Deus. Efésios 4:6 diz o seguinte: um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Vou traduzir para você: um só Deus que é sobre todos, o Pai, por meio de todos, Jesus, e em todos, o Espírito Santo. Se eu pudesse dar um exemplo da Trindade, mas existe um só Deus. Como é um só Deus e três pessoas? Me explica esse mistério. E eu vou te dar apenas um exemplo. Imagine a água. A mesma água. Essa água aqui. Essa mesma água está no estado líquido. Se eu congelar, ela fica no estado sólido. Se eu aquecer ela fica no estado gasoso. Mas é a mesma água, mas em três estados diferentes. É só uma alusão, tá? É só uma figura de linguagem. Não estou dizendo que Deus é igual à água, mas é um só Deus, mas três pessoas distintas. No Antigo Testamento, eu já falei, Deus era o Pai, e Ele estava cuidando sobre os patriarcas, os profetas. E a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, para que Ele morresse naquela cruz, ressuscitasse ao terceiro dia, e se tornasse o nosso advogado. Hoje Jesus é o nosso advogado, hoje o Senhor Jesus é o nosso intercessor. E a Bíblia diz que ninguém viu ao Pai, o Filho unigênito mostrou. Jesus é a forma visível do Deus invisível. Aleluia, irmão, você está aqui? Você está aqui, irmão? Amém? Colossenses 2:9 diz o seguinte: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. João 1:18, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. 1 João 2:23, todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho também tem
o Pai. Então nós vemos que a missão de Jesus, quando Ele esteve aqui na terra, Jesus é a revelação de Deus para o mundo. Sem Jesus, o mundo não conhece o Pai. Sem Jesus, não há salvação. João 3,17, pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que fosse salvo por meio dele. E se eu te perguntar, você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Porque existe algumas pessoas que falam assim, eu sou filho de Deus. Mas todo mundo fala, todo mundo é filho de Deus. Mas a Bíblia diz, ela é específica. João capítulo 1, versículo 12. Ela diz assim, contudo, aos que o receberam, aos que receberam o Senhor Jesus, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Você é filho de Deus? Aleluia. João 14, 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viveremos e a Ele faremos morada. Jesus é a salvação para o perdido, a revelação de Deus para o não cristão. Então o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo. E quem é o Espírito Santo nessa história? Aquele que recebe o Senhor Jesus como seu Senhor, este tem o Espírito Santo. Deus em todos é o Espírito Santo. A missão do Espírito Santo é a revelação de Deus para a igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja não conhece o Pai. João 14, 17, o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive em vocês e estará em vocês. Aleluia! Gálatas 4:6. E porque vocês são filhos, porque vocês são o quê? Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Então esse é o seu melhor amigo, que se chama Espírito Santo. Romanos 5:5, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, em nossa consciência, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Então nós vemos que para você ter o Espírito Santo, é apenas através da pessoa de Cristo. Você tem o Espírito Santo? Você tem o Espírito Santo? Como se recebe o Espírito Santo? Através da salvação. Aí você está perguntando, não, mas o Espírito Santo, como eu recebo o Espírito Santo, poder? Não, isso é outra coisa. Eu disse que o Espírito Santo é uma pessoa. Como você recebe a pessoa do Espírito Santo? É quando você recebe o Senhor Jesus em seu coração. O Espírito de Deus, o Espírito de Jesus vem habitar no seu espírito. Ele se assenta sobre o seu espírito, porque você é filho de Deus. Deus enviou o Espírito do seu Filho para habitar no seu coração. Você é filho de Deus? Você tem o Espírito Santo? O Espírito Santo vem em você e ele começa a fazer morada em você. Como eu disse, o Espírito Santo ele vem no ato da conversão. Mas tem algo mais interessante. Muitas pessoas dizem assim, eu sou cheio do Espírito Santo. E elas confundem ser cheio do Espírito Santo. Porque o poder do Espírito Santo é uma coisa, falar em outras línguas é uma coisa, mover nos dons de cura, milagres, maravilhas é uma coisa, mas a pessoa do Espírito Santo, ela constrói o caráter de Jesus dentro de você. Se o Espírito Santo está dentro de você, ele está construindo o caráter de Jesus. Ai pastor, mas eu falo em línguas, e daí? Eu vou ler um texto depois. Ai pastor, mas e daí? Davi disse, não retires de mim o teu. O Espírito Santo, ele começa a construir o caráter de Jesus dentro de você. A obra que eu faço para Deus, a obra que eu faço para Deus é uma coisa.
O Espírito, ele produz o fruto dentro de mim. A obra, o que eu faço aqui na igreja é apenas performance. Vocês estão conseguindo entender? Se eu perguntar de novo, você é cheio do Espírito Santo? Existem 9 virtudes, traços da nova personalidade. Lá em Gálatas 5:22, o texto diz quem é cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo tem o fruto do Espírito Santo, que é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você é cheio do Espírito Santo? Ué, não é mais? Mas o fruto do Espírito que enche você é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você é cheio do Espírito Santo? Diminuiu bastante. Você precisa desse amigo para trazer isso para a sua alma, para o seu coração. Você precisa desse amigo que se chama Espírito Santo. Sem esse amigo na sua vida você não tem direção. Sem esse amigo na sua vida você pode vir à igreja, frequentar uma igreja a sua vida inteira, mas o seu caráter, o fruto do Espírito dentro de você não é mudado. Você não reflete Cristo, você é uma coisa aqui, outra coisa lá fora. Você é cheio do Espírito Santo? O seu amigo Espírito Santo habita dentro de você? Mas tem outra coisa. Nós temos a pessoa do Espírito Santo que está sentada sobre o nosso espírito. Mas nós temos o poder do Espírito que vem sobre a igreja. E o poder do Espírito faz com que a igreja seja relevante, com que a igreja manifeste o reino de Deus. O poder do Espírito Santo faz com que a gente possa exalar o bom perfume de Cristo. Lá em Joel capítulo 2, versículo 28, diz o texto assim: e depois disso, depois que vocês tiverem o Espírito em vocês, depois que vocês receberem a pessoa do Espírito Santo, depois que ele começar a transformar o seu interior, e depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visão, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Então você tem o Espírito Santo em você, sobre você e através de você. Vou te explicar. O Espírito Santo em você constrói Jesus dentro de você. O Espírito Santo sobre você manifesta o reino de Deus através do poder dele. Não, o Espírito Santo em você, capacita você da unção e do poder dele e derrama os dons. E o Espírito Santo através de você manifesta o reino de Deus. O seu amigo Espírito Santo está atuando na sua vida dessa forma? Ele está construindo Jesus dentro de você? Ele está derramando o poder dele sobre você? E você está usando esse poder para orar por alguém? Porque tem muita gente que fala assim: eu quero unção, pastor. Eu quero ser cheio da unção, cheio do poder. Por quantas pessoas você tem orado? Quantas casas você tem visitado? Quantas pessoas endemoniadas você tem libertado do cativeiro de Satanás? Mas eu quero poder, para quê? Para uma reunião dentro da igreja? A igreja é de dentro para fora. O Espírito Santo constrói Jesus em nós. O poder dele vem sobre nós e se manifesta para que nós possamos manifestar o reino. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, em meu nome, em nome de Jesus, cure os enfermos, liberte os cativos da prisão que Satanás colocou eles, e manifeste e leve o evangelho da paz. Quem é cheio do Espírito Santo aqui? Está diminuindo cada vez mais, irmão. Quem é filho de Deus? E quem tem o Espírito Santo? A mensagem de hoje, ela é proposital porque eu quero chamar a atenção de vocês. Eu e você temos negligenciado o nosso amigo. Eu e você temos abandonado o nosso amigo Espírito Santo. E eu e você não nos damos conta o quão importante ele é para a nossa vida.
o quão importante Ele é para a vida da igreja. A Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus está sentado à destra de Deus. Ele está com o Pai nos céus. Quem está conosco aqui na terra? Quem está conosco? O seu melhor amigo. E por que você dá as costas para Ele? E por que eu e você negligenciamos Ele? E por que eu e você não lembramos dEle? Ou apenas lembramos às vezes, nossa, estava uma bênção, o poder do Espírito Santo. Ele não é um poder, Ele não é um fantasminha camarada. Ele é Deus, e Ele é seu melhor amigo. E Ele quer ser aquele que conduz a sua vida, empodera você para manifestar o reino dEle. Aleluia! Está escrito naquela porta: a fé sem obras é morta. Sem o poder do Espírito Santo, você não desempenha nada. Todos os homens da Bíblia, ou a maioria deles, tiveram uma experiência. Noé teve uma experiência com Deus. Abraão teve uma experiência com Deus. Jacó teve uma experiência com Deus. Moisés teve uma experiência com Deus. Muitos homens da Bíblia tiveram uma revelação da parte de Deus. Noé teve uma revelação da parte de Deus. Abraão teve uma revelação da parte de Deus. Jacó teve uma revelação da parte de Deus. Moisés teve uma revelação da parte de Deus. Muitos homens tiveram uma instrução. Noé teve uma instrução, Abraão teve uma instrução, Jacó teve uma instrução, Moisés teve uma instrução da parte de Deus. E esses mesmos homens eram tomados pelo poder de Deus. Noé, se manifestou o poder de Deus sobre ele. Abraão, Jacó, Moisés. Seu amigo Espírito Santo, Ele quer nessa noite não apenas ser lembrado de vez em quando na sua vida. Ele quer construir Jesus em você. Ele quer derramar o poder dele sobre você. E Ele quer usar você para poder manifestar o reino dos céus. Uma igreja bíblica. O que é uma igreja bíblica? O que é um culto bíblico? Ah, é aquela igreja, o culto é... O que é um culto bíblico? Cante em salmos, adore a Deus, fale a palavra, ore pelos enfermos, manifeste os dons espirituais. Lembra da igreja de Atos? Estão comigo? Lembra da igreja de Atos? Eles iam passando de casa em casa, levando o evangelho, movendo nos dons, sempre com seu melhor amigo, Espírito Santo. Porque muitas vezes nós temos fracassado na nossa vida como cristão, porque nós tentamos fazer tudo sem o nosso melhor amigo, ou nós tentamos tomar decisão sem o nosso melhor amigo. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quem é o melhor amigo da sua vida? É a sua esposa? Não. Para um cristão, preste atenção, para um cristão, segundo a Escritura, o seu melhor amigo é o Espírito Santo. Depois do Espírito Santo vem a sua esposa ou seu marido. Aí você vai descendo a ordem, filhos, etc, etc. Mas o seu melhor amigo é quem? Quando a gente não entende isso, a gente coloca outras coisas no lugar dele. E não é à toa que a Escritura diz que ele tem ciúme de nós. Que quando a gente flerta com o mundo, quando a gente dá atenção para outras coisas. Porque ele quer ser o nosso melhor amigo. Você quer ser um cristão funcional? Porque eu acabei de voltar de uma conferência de uma semana sobre avivamento profético, sobre alinhamento. E algo que eu escutei que me chamou muita atenção são que muitas igrejas apenas funcionam culto normalmente, só que na igreja não tem enfermo que é curado, não tem... O demoniado entra, senta, assiste o culto, só falta pedir um café. O demônio, dá um café aí. E sai do mesmo jeito. Uma igreja, da forma que ela deveria ser, ela tem que adorar a Deus, ser ministrada a palavra do Senhor. Ela tem que curar os enfermos, ela tem que libertar os cativos. Ela tem que, de algum jeito, o evangelho tem que mudar a sua vida. Porque se você sai daqui e não muda a sua vida, alguma coisa está errado. Uma igreja bíblica, quando o nosso amigo Espírito Santo dirige a nossa vida, ele faz com que você convide alguém para vir no culto.
Se cada um de nós tivesse convidado uma pessoa para vir ao culto, teríamos o dobro de pessoas hoje aqui. Isso é uma igreja bíblica. Isso é algo que o nosso amigo Espírito Santo quer que nós façamos. E tem mais um monte de coisa aqui que eu não vou falar não. Mas vocês entenderam? Quem é seu melhor amigo? É o seu filho? É a sua filha? É o seu marido? É a sua esposa? E eu quero que você entenda bem, porque você é maduro. Eu não estou dizendo disso. Mas quem guia a sua vida, quem dirige os seus passos, quem tem a resposta para tudo que você vive perguntando, é o seu melhor amigo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Quem quer ter mais dele? Talvez você possa dizer assim: nossa, pastor, o Espírito Santo não é meu amigo não. Ele quer ser seu amigo nessa noite. Ele quer ser o seu amigo pessoal. Ele quer te ensinar a tomar as decisões. Ele quer te ensinar a ser uma melhor pessoa. Ele quer te ensinar a ser menos carrancudo, menos carrancuda. Ele quer te ensinar a ser um melhor cristão. Se for para ser crente igual aquela pessoa, não quer ser crente não. Meu Deus, o que essa pessoa tem diferente? Meu Deus, o que você tem? É o meu amigo que me ensina tudo isso. Quem quer mais de Deus? Quem quer mais do Espírito Santo? Ele é seu amigo? Ele é seu amigo? Ou você conhece apenas, existe um Espírito Santo na Bíblia? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com o amor de Deus. É forte. É forte. A graça do nosso Senhor Jesus. Pela graça eu sou salvo, mediante a fé em Jesus Cristo. E a consolação e a comunhão do Espírito Santo, seja lá o que for isso. Não. Ele é o único canal que você tem para te ligar a Deus. Se você interromper esse canal, você está frito, irmão. Quem quer ter esse amigo? Ele já é seu amigo? Vocês estão me entendendo? Essa igreja tem que ser uma igreja movida e conduzida pelo Espírito Santo. Isso não depende só do pastor. Por quantas pessoas você orou esse mês? Quantas pessoas você visitou para fazer uma oração? Mas eu não sou pastor. Oxi. A Bíblia diz que eles ide por todo mundo, pregai o evangelho. Não está falando assim, ide pastores por todo mundo. Ela disse assim: aqueles que creem em meu nome, que são meus filhos, esses sinais acompanharão os pastores. É assim que está escrito? Esses sinais acompanharão aqueles que creem, aqueles que são filhos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, curai os enfermos, libertai os cativos. Quantas pessoas você expulsou um espírito imundo nos últimos tempos? Posso orar por você? Você está enfermo? Posso fazer uma visita? Posso falar de Jesus? É muito fácil, irmãos, a gente ser uma igreja que só dentro aqui só a gente aqui dentro. É muito fácil. Eu estou falando isso começa por mim. É muito fácil. Mas e levar o evangelho, falar de Jesus para alguém? Cara, eu era assim. Eu dava trabalho para Jesus. Jesus entrou na minha vida, mudou a minha vida. Ele é a resposta. Ele me dá paz. Hoje minha casa tem paz. Hoje eu tenho o amor de Jesus. Hoje eu não ando mais com os meus braços. Ele me sustenta, Ele me conduz. Fale de Jesus para alguém. Fale do seu melhor amigo. E eu tenho um melhor amigo que se chama Espírito Santo. E nas horas mais difíceis da minha vida, que eu estou chorando, que eu estou triste, que eu estou num quarto, que eu não tenho nem como falar, eu só derramo lágrimas, Ele pega no meu braço, Ele pega na minha mão e fala: levanta, eu estou com você, eu te abraço, eu estou aqui. Esse é o seu melhor amigo. Pastor, mas eu não quero ter um amigo assim. Ele é a resposta para a sua vida. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas você recebeu, e Ele habita em vós, e Ele clama: Abba, Pai. E Ele está só esperando você falar: Espírito Santo, me pega de jeito. Fala aí, pega você.
Quem quer o Espírito Santo? Quem quer mais o Espírito Santo? Eu vou pedir para o Lincoln colocar uma música. Obrigado, Gê. Deus abençoe. Vou pedir para ele colocar uma canção. E eu gostaria que você, como você nunca pediu na sua vida, você falasse com o seu amigo agora. Da forma como você nunca falou, você falasse, meu amigo Espírito Santo. Ou você falasse assim, Espírito Santo, eu quero ser o seu amigo. Eu não quero apenas vir na igreja por vir. Eu quero ser o seu amigo. O melhor amigo que o mundo pode ter é o Espírito Santo. Fale com Ele. Mas peça, mas converse com Ele. Não seja da boca para fora. Comece a falar. A música não começou, mas seu amigo está aí do seu lado. Seu amigo está junto com você. Comece a falar com Ele. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo maravilhoso, Espírito Santo, Tu és magnífico. Comece a chamar por Ele. Comece a falar, seja meu amigo, seja o meu melhor amigo, seja o meu melhor amigo. Me ajude a tomar as decisões, me ajude a caminhar. Olha aí, a música não está tocando, mas olha aí ele, olha ele aí. Oh, meu melhor amigo. Abraça ele. Espírito Santo, vem. Nós te desejamos. Espírito Santo, vem. Nós te queremos. Nós te anelamos. Te anelo. Te necessito. Eu mandei lá no WhatsApp. Te anelo. Te necessito. Preciso de ti. Espírito Santo. Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Clame. Fale. Chore. Tenha fome, tenha sede. O tamanho da sua fome. O tamanho da sua sede. Vai mostrar o quanto você o deseja. Acho que você não entendeu. Ore. Não ore em silêncio, abra sua boca. Ore, clame por Ele. Meu amigo Espírito Santo. 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 Irmãos, deixa eu falar algo para vocês rapidinho. Pode continuar de cabeça baixa, por gentileza. Nessa semana que nós estivemos nessa conferência, eu não iria para lá. O Leandro já tinha comprado a ida dele para aquele lugar. E do nada eu resolvi ir, o Espírito Santo preparou tudo para que eu fosse para aquele lugar. Sabe para quê? Para me quebrar, para me moer, para me mostrar que eu não sou ninguém, para me mostrar que eu preciso estar do lado do meu esposo, trabalhando e servindo ao Senhor e acreditando naquilo que eu ainda tinha dúvidas. E Ele me pegou num certo ponto lá e falou para mim, depois de um questionamento, depois de uma ministração, Ele me pegou e falou muito comigo. Sabe por que às vezes, irmãos, a gente não acredita no sobrenatural de Deus? Porque nós vivemos muito no raso. Nós não nos dedicamos à palavra, nós não nos dedicamos à oração. Ele falou comigo, filha, o que você vive é muito raso.
O que você está buscando é muito raso. Vai para o profundo. Me busca no teu íntimo, no teu secreto. É lá que eu te quero. E, irmãos, de verdade, o Espírito Santo me moldou, o Espírito Santo me quebrou. Deixa o Espírito Santo fazer isso com você essa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Continue falando com Ele. Continue falando com Ele. Amém, amor. Aleluia. Continue falando com Ele. O quão importante Ele é para você? Você já parou para pensar a importância dele na sua vida? Espírito Santo, meu amigo, vem neste lugar, vem neste lugar. Espírito Santo, meu amigo. Talvez você pense, eu já tenho o Espírito Santo, será? Suas mãos e diga isso. Será que Ele é o seu melhor amigo? Meu amigo, vem. Será que a sua relação com Ele é do jeito que Ele gostaria? Meu amigo. Mas eu movo nos dons. Mas Ele é o seu melhor amigo? Santo, meu amigo. Ele é o primeiro na sua vida? Vem neste lugar, vem neste lugar. Espírito Santo, meu amigo. Tu és bem-vindo. Vem neste lugar. Mais forte, Espírito Santo. Mais da tua presença aqui nesse lugar. Mais da tua presença conosco aqui. Mais da tua presença conosco, meu doce Espírito. Meu amigo. Meu Senhor. Vem neste lugar, vem neste lugar. Espírito Santo, meu amigo. Amigo. Mais Espírito, mais Espírito, mais da tua presença. Se desespere por Ele. Vem neste lugar, tu és bem-vindo. Vem neste lugar, vem neste lugar, vem neste lugar, com tua glória. Tu és bem-vindo. Aleluia. Mais Espírito Santo. Começa a agir no meio deles agora. Nesse lugar, vem nesse lugar, vem nesse. Se desespere por Ele. Clame por Ele. O tamanho do teu grito é o tamanho da tua fome. Espírito Santo, meu amigo. Espírito Santo, meu amigo. Vem nesse lugar, nesse lugar. Espírito Santo, meu amigo. Amigo, vem. Espírito Santo, meu amigo. Sua real, vem. Espírito Santo, Ele é seu amigo, Ele é seu amigo. Vem nesse lugar. Vem, Espírito. Espírito Santo, meu amigo. Nós te convidamos, nós te anelamos. Amigo, amigo.
Ore, ore, ore. Clame por Ele, peça por Ele.